Então chegamos agora na nossa aula 3 desse módulo 4 da inteligência emocional. E na aula 3 nós vamos ver como é que aparecem essas tendências das reações emotivas, reações da sensibilidade que nós temos que governar, coordenar, otimizar. Não significa que elas sejam ruins, mas nós temos que fazer com que elas sejam construtivas, boas. Não é porque eu esteja com raiva de uma pessoa que eu vou dar canal para que esse estado de ânimo momentâneo, que não é racionalizado, domine o meu modo de ser. Então eu tenho que saber, como pessoa madura, bem trabalhada, com inteligência emocional, saber trabalhar essas emoções que nos darão uma grande dianteira na nossa atividade profissional. Os nossos resultados, eles se potenciam através desse autodomínio, dessa empatia, dessa resiliência tão necessária nos dias de hoje. Então vamos ver aqui primeiras reações mais da nossa tendência, da dinâmica sensível. Sensibilidade externa dos nossos sentidos externos, depois da nossa imaginação, da nossa memória, elas nos fazem sentir momentos de prazer e momentos também de sofrimento. Então, as reações da sensibilidade, elas podem causar gosto, prazer, ou dor, ou sofrimento. Por exemplo, vamos pensar só no aspecto da sensibilidade. Nós estamos num determinado ambiente mal iluminado. Nesse ambiente mal iluminado, naquela sala, e que está um pouco úmida, ou que o odor não é tão bom, não está ventilada, nós vamos, para trabalhar naquele lugar, não nos sentimos bem. Nos causa desprazer, desgosto, um pouco de aflição, de ansiedade, de angústia. Enfim, coloquei uma imagem aqui que não era para tanto, mas uma pessoa está impactada sensivelmente, ela pode ter reações devido à dor, devido ao sofrimento, um determinado estado sensível que a deixa para baixo. Já outras tendências, uma pessoa, por exemplo, pode estar bastante acomodada, tranquila, então, e pode aí com essa sensação de gosto, de satisfação, não aproveitar diligentemente o tempo. Nós podemos ter aí, pode ser um momento de descanso, não há nenhum problema, mas dentro de uma atividade de caráter profissional, nós temos que, como pessoas maduras, saber administrar as nossas reações, seja de falta de gosto ou desgosto e aquelas tendências a simplesmente ficar na zona de conforto. Outro tipo de reação é aquela que tem a ver com o binômio, agressividade, medo. A pessoa madura sabe equilibrar essas reações. Não é porque acontece uma coisa ruim que eu vou deixar a ira me dominar o meu modo de ser, pensar, porque todas as decisões que se tomam num estado de irritação vão ser prejudiciais. E também o estado de medo, nós temos que encontrar o ponto certo. Então, é natural que nós tenhamos, diante de contrariedades inesperadas, reações também fortes, inesperadas do aspecto da irritação. Somos irritadiços. Agora, uma pessoa pode ser mais irritadiça do que outra, porque faltam as qualidades de equilíbrio, de governo dessas emoções. Como é que nós vamos equilibrar isso? Através das virtudes, dos bons hábitos, da serenidade, da paz, de tomar uma certa distância, não reagir irrefletidamente, primeiro pensar e depois agir e assim por diante. Então é necessário ter a recomendação daqueles que orientam para crescermos em inteligência emocional e no autodomínio, a cabeça reflexiva, a cabeça de gelo, que se guia por ideias claras, transparentes, frias como todo raciocínio límpido, depurado dessa junta, dessa amálgama das emoções. Pensar bem, pensar claramente, não significa eliminar as emoções, mas orientá-las. Para isso é preciso ter um pensamento claro, da onde nós estamos, pois eu estou me sentindo aqui irritado, mas não era para tanto.
Então, eu tenho que canalizar aquilo para reações adequadas e maduras. O impulso. Nós falamos de cabeça fria ou cabeça de gelo. Reflexão. Mas não basta ser uma pessoa fria. Parece que está lá numa posição glacial. Não. Precisa ter, além das ideias claras, das ideias límpidas para nortear a ação, nós precisamos ter também vibração, coração de fogo. Os sentimentos são importantes para dar impulso, garra, né? Velocidade. Sentimentos e amores ardentes que recolhem, canalizam toda a imensa riqueza, olha lá, afetiva do nosso ser. Aquela paixão por buscar aqueles resultados. Mas essa paixão não pode ser uma paixão desgovernada, dentro dos limites que nos diz a inteligência. Aqui colocar todo o coração. E calor humano e de entusiasmo vibrante. Entusiasmo, como isso motiva a equipe, capaz de despertar as energias da alma. Então, cabeça de gelo, coração de fogo e também firmeza na ação, determinação para chegar aos resultados. E a imagem é braços de ferro. Então, portanto, a inteligência emocional tem uma componente dessas 3 dimensões perfeitamente conectadas, como um tripé. Nem mais um, nem mais outro. A cabeça reflexiva, a cabeça de gelo. Um coração de fogo, vibração. E braços realmente tenazes para levar para frente a atividade. E tudo isso, evidentemente, é almofadado com empatia, preocupação pelos outros, serenidade, mas não deixar de ter a cabeça clara, um coração vibrante e uma determinação para chegar aos pontos que nós vimos como sendo melhores, bons ou convenientes. Braços de ferro, instrumentos que levam à prática essas ideias que nós vimos que são lúcidas, inflamadas pela fornalha do coração, e a potencialidade motora que impulsiona a realização que nós dizemos eficiente, perfeita, eficaz para buscar resultados daquilo que nós entendemos, concepções teóricas que nós vimos, visualizamos anteriormente, elaborado pela nossa própria inteligência. Na importância de nós termos essa condição séria de inteligência emocional, cabeça de gelo, um coração de fogo e esses braços de ferro que dão firmeza para atingir os resultados. Bom, então, quando alguém quer algo, é a vontade que está pilotando a nave. É a nossa vontade, é o nosso querer. Agora, quando simplesmente deseja, os desejos são mais passageiros. São os sentimentos que guiam para atuar. O que nós temos que procurar é ver qual que é a componente de vontade e a componente de desejo. Nós temos que saber adequar uma coisa com a outra. A vontade deve pilotar a nave. Desejar é apetecer algo que se vê, mas que está fundamentada na afetividade e costuma depender do quê? De solicitações ou sensações externas. Agora, o querer, que é muito mais profundo da nossa vontade e orientado pela inteligência e por um coração vibrante, querer é ver-se motivado a fazer algo, pondo a vontade na frente. Não basta saber, é preciso querer e fazer, pôr em prática com firmeza. À medida que as decisões são ponderadas, nós adquirimos, ponderadas, é que é bem pensadas, equilibradas. Evidente que há situações que nós temos que tomar decisões rápidas. Podemos errar. Muito bem, mas só a pessoa que se habituou a refletir é que nesses momentos do bate-pronto, da coisa mais rápida, que terá o hábito prudencial para agir em situações mais conflitivas. Então, à medida que as decisões são ponderadas, adquire-se uma elevação e um domínio dos estados de ânimo, que é isso que nós precisamos, e dos desejos. Sem esforço, não há progresso. Né? Os americanos dizem no pain, no gain. Sem esforço, não há avanços, não há progresso. Então, nós temos, para progredir na nossa atividade, deve haver esforço, sacrifício. Então, o exercício da liberdade, que é a decisão, nós podemos optar por umas coisas ou outras. Então, a pessoa que tem inteligência emocional
está sempre buscando aquilo que é mais conveniente em cada momento e não simplesmente reagir de acordo com as emoções. O exercício da liberdade, tendo em conta os critérios dedicados pela nossa inteligência, que nós chamamos de qualidade de decisão, fortalecem a vontade, aumentando a facilidade para controlar as nossas emoções, coordená-las, organizá-las. Então, o esforço, devidamente aplicado, as reações que nós estamos tendo emocionais, vão canalizar elas, e se aquela reação não é proporcional, temos que adequá-la. Então, vemos aqui a necessidade da prática das virtudes. As virtudes nada mais são do que os modos para otimizar as nossas sensações, as nossas emoções e canalizá-las para o crescimento integral do nosso ser. Uma pessoa que tem uma inteligência que leva a tomar decisões com clareza, uma vontade firme, que é forte e decidida, uma pessoa equilibrada, equitativa, que é justa, que dá a cada um que lhe compete e que tem um equilíbrio emocional, um autodomínio que te dá aquela serenidade e paz para levar para frente as atividades. Então, e levam a isso que nós chamamos de realização plena da pessoa. Uma pessoa sem vontade, aí a vontade debilitada, será sempre escrava do que das circunstâncias, uma marionete. Então, é preciso crescer em relação às virtudes. E a qualidade motivacional, que é inerente à inteligência emocional, nós sabemos que pode nos ajudar a ter motivações de caráter intrínseco, de desejo de aprendizagem, e, sobretudo, motivações de caráter colaborativo, que é trabalhar para o bem comum. Então, canalizar fortemente a emotividade para potencializar a atuação por motivos transcendentes. Aqui colocamos a figura de uma equipe de trabalho e que, para superar uma dificuldade, umas ajudam as outras. Aquela ajuda mútua, aquela harmonia dos diversos colaboradores para atingir um resultado de conjunto. Que as nossas emoções não sejam predatórias, que as nossas emoções sejam cooperativas e colaborativas. Então, essa sociabilidade que temos que adquirir no nosso ambiente de trabalho. Agora, nós, nessa última aula da inteligência emocional, temos que fazer a nossa autoavaliação. Eu vou dando umas dicas aqui, mas deem o download desse questionário, onde nós vamos avaliar, como todas as outras 3 que nós já fizemos, nas colunas A, B, C e D, sempre, quase sempre, algumas vezes e raramente. Nós fizemos aqui aspectos que nós podemos orientar, coordenar as nossas emoções e dar aqui uma ideia-chave, por exemplo, reforço pelas ideias, disciplina, fortaleza, moderação e assim vai. E algumas perguntas para que nós avaliemos como é que está a nossa conduta naquele aspecto. Sempre, se for sempre, é coluna A. Se for quase sempre, coluna B. Mas estamos em dúvida se é quase sempre ou sempre. Então, coloque o mais desfavorável, quase sempre. A e B correspondem a pontos fortes. E C e D, pontos que são fracos, débeis, e que nós temos insuficiências ou lacunas importantes a trabalhar. Por exemplo, uma pessoa em relação à disciplina, que é um aspecto que leva a otimizar ou a governar as nossas emoções. Sou disciplinado no que se refere ao descanso e às horas de sono? Não, eu sou indisciplinado. Então, a sensibilidade, o gosto, vai ser determinante na nossa atuação. Ora, uma pessoa que sempre age como referência e paradigma da atuação e da decisão, o gosto, terá decisões decisões importantes que deve tomar na empresa, ou na carreira, ou em relação aos subordinados, ou às tarefas, ou aos clientes, que não são tão prazerosas. Então, é preciso saber moderar essa nossa tendência simplesmente ao gosto e procurar pautar pelo que é mais conveniente, o que nos diz a inteligência como melhor num determinado momento. Bom, vocês já se entenderam aqui como é que é o questionário, colunas A, B, C e D, vamos marcando as respostas, e chegamos aqui ao final. O total de respostas na coluna A, colocamos aqui estou indicando com o meu laser aqui. Para a coluna B, colocamos aqui, para C aqui e D. Essa soma dessas 4 colunas aqui de resposta não pode superar 33
porque tenho 33 perguntas aqui nesse questionário. Agora, nós vamos calcular o peso multiplicando o total dessa coluna por 4 na coluna A, por 3 na coluna B, por 2 na coluna C e por 1 na coluna D. Essa soma desse número de respostas, utilizando essa escala ponderada por pesos, vai nos dar um número, essa soma, que pode estar nessas faixas. Por exemplo, de 121 até 132, inclusive, ou de 110 até 121. Então, nós colocamos aqui excelente, bom, regular, deficiente ou insuficiente. Então, ao fazermos isso daqui, nós vamos poder identificar, e aí está o ponto-chave. Então, não esqueça, dá o download, fazer com calma, gastar aí de 15, 20 minutos para fazer essa autoavaliação, identificar quais são as lacunas, os pontos C e D, marcar com uma circunferência, ou marcar com uma seta, onde é que nós temos que trabalhar. Depois de feito esse questionário, nesse conjunto nós precisamos destacar, para melhorar a minha inteligência emocional, o que eu tenho que fazer para trabalhar. Qual dessas perguntas, por exemplo, a 33, vamos dizer que eu vejo que me afasto, eu estou aqui no D, raramente afasto a tendência à ansiedade, preocupando-me com o futuro somente naquilo em que tenha algo que fazer aqui e agora. Tenho somente ocupações, rejeito as preocupações inúteis. E uma pessoa respondeu, não há, mas D, raramente tem esse posicionamento. O que tem que fazer? Marca com uma seta e digamos que fala assim, puxa, eu tenho que ser uma pessoa, a partir dessa coisa, uma pessoa serena, uma pessoa que tem tranquilidade suficiente. Mas isso exige prudência, exige pensar, exige equilíbrio. Então vai definir uma maneira de pensar primeiro antes de agir. E procurar ter paz interior. Pois nem tudo que está nos acontecendo de insucesso é um desastre. Não fazer drama das coisas que estão ocorrendo. Então nós temos que colocar aquilo como um exame específico durante uma semana, 2 ou um mês, ou talvez um semestre inteiro, trabalhando aquilo. Anotar na nossa agenda um propósito para melhorar naquele aspecto. Então vejam a necessidade de repassar esses questionários. Então, não adianta a gente querer melhorar nessas qualidades, porque nós trabalhamos a decisão, qualidade de decisão, qualidade do relacionamento interpessoal, a qualidade de empreender e resistir, e a qualidade agora de inteligência emocional. Com esses 4 questionários que nós fizemos, e lá no início, um mix de competências, com esses questionários, nós temos que pegar esses 4 questionários, colocá-los na frente com alguma frequência, sei lá, uma vez por mês, mesmo já tendo preenchido, repassar, revisar e ver onde é que eu tenho que trabalhar, quais são as lacunas que eu tenho que estar perseguindo. Isso nos ajudará muitíssimo a crescer e a desenvolver profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, o nosso equilíbrio também de saúde, equilíbrio mental, tudo isso melhorará com a ajuda dessa autoavaliação e dessas pequenas metas de crescimento. Então, vejamos a importância do autoconhecimento, que é parte da inteligência emocional, é chave para nós. Depois de nós avaliarmos bem, fechando aqui esse questionário, nós sempre podemos, não para desanimar essas faixas simplesmente para nós, como pessoas maduras, vermos que, pois, nem todos nós somos excelentes. Nós caminhamos, podemos caminhar para a excelência, mas se não há essa autoavaliação e um desejo positivo, com esportividade no trabalho, na luta, do desejo de crescer, nós adiantaríamos pouco, cresceríamos pouco. Então, sugiro, pessoal, uma repasse dos questionários. Então, voltando, se você puder, já recolha aquele questionário sobre o mix de competências. Pega ele, coloca aqui na tua pastinha. Pega lá sobre qualidade de decisão, aquele outro questionário. Qualidade de decisão, já está preenchido, ok. O outro, sobre a qualidade de relacionamento interpessoal, coloca ali também. Agora, da inteligência emocional, coloca aqui também. Então, vamos fazer um resumo. O que é que eu estou precisando para melhorar no meu mix de competências? O que eu estou precisando para melhorar nas minhas decisões? O que eu estou precisando melhorar em relação à minha qualidade de relacionamento interpessoal? O que eu tenho que fazer na minha qualidade emocional que eu estou fazendo agora, com tranquilidade?
No conjunto, temos que pensar quais são aqueles 2, 3, 4 pontos que nós temos que trabalhar que garante aquele ponto de inflexão no nosso trabalho, aquele ponto de inflexão na nossa atividade profissional, que garantem um maior sucesso no aproveitamento do tempo e na tomada de decisão. Pessoal, vale a pena dedicar-se a esses questionários e fazer deles uma rotina boa. Isto é, repassar ciclicamente, nós falamos já numa aula anterior, daquele ciclo de melhorias contínuas. Planejar, depois, colocar aquilo que nós planejamos em prática. Mas é preciso adquirir competências para colocar em prática. Muitas vezes é preciso rever os nossos instrumentos para fazer bem aquelas atividades. E checando os resultados, como o avião que vai verificando a rota, mudando ela para atingir aquela cidade no momento certo e adequado. E retificando aos poucos, então, a correção de rota. Isso de uma forma contínua. Deve ser diário, deve ser semanal, deve ser mensal ou deve ser anual. Todos nós podemos crescer nessa capacidade de autorreflexão e uma capacidade de fixação de metas pequenas. Porque o edifício alto, grande, né, descomunal, é feito do preparo dos projetos, um a um. Depois, desde o alicerce, com os materiais colocados de acordo com uma ordem e uma perfeição. E é todos os dias que nós vamos fazendo isso. E o edifício alto, imponente, grande, majestoso, de uma profissão, da atividade, do prestígio profissional, nasce assim, com a perseverança em pequenos detalhes, em pequenas coisas. Viste como construíram aquele edifício grande, imponente? Assim, a força de pequenas coisas. Então, pessoal, muito obrigado. Terminamos aqui o nosso módulo 4 da inteligência emocional. Procure debruçar-se sobre os questionários e agora vamos já nos preparar para o módulo 5, em que nós vamos fazer um estudo fantástico de caracterologia. Nós vamos identificar qual é a nossa inteligência dominante. Nós podemos ter uma inteligência estratégica, uma inteligência diplomática, ou uma inteligência logística. Como é que nós somos de temperamento e saber aproveitar ao melhor possível o nosso modo de ser para atingir melhores resultados. Vamos lá, estou instigando você para continuar, porque nós vamos fazer o nosso plano de ação junto agora com as questões ligadas à caracterologia, temperamento, inteligências dominantes e propensões que nós temos e podemos potenciar para a consecução dos resultados, tanto pessoais, de virtudes, qualidades, competências, atitudes e também os resultados financeiros que nós temos que potenciar no desenvolvimento do nosso trabalho profissional. Um abraço, pessoal. Até o próximo módulo.